Na hora de projetar, coloca todo mundo, né? Vai orçar, coloca os valores para você saber o tamanho do teu projeto. Não conseguiu o dinheiro total? Vai cortando, vai fazendo as associações. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao projeto O que é isso? Produção do zero após como elaborar um projeto teatral. Nós fizemos aquela rodada passando pelo que nós convencionamos a chamar de departamentos, dos criativos e dos técnicos. Agora a gente está numa área que não é nem criativo nem técnico, são profissionais que dão suporte principalmente ao trabalho dos atores, que são os preparadores, preparador vocal, preparador corporal. E hoje eu vou abordar o coach, o preparador da interpretação. Muitas das vezes as pessoas acham que, mas isso não é o trabalho do diretor. De uma certa maneira, sim. O diretor ele vai dar esse direcionamento, a forma como o ator vai achar, né? Ele vai dar um caminho para ele achar o tipo de interpretação, de como ele vai contar aquela história, mas o trabalho do coach ele é muito mais específico, porque ele vai mais profundo, ele vai descobrindo camadas que o ator, muitas das vezes, não acessa do primeiro momento. Por mais que o diretor artístico ele não, tenha apontado o caminho, o ator, a atriz, né, tá naquele segmento, mas ele não consegue enxergar uma interpretação, uma forma de contar essa história que muitas das vezes fica no superficial. É uma forma de você encontrar, ele é quase um psicólogo, né? Tem o Marcelo Bochá, que é um preparador, um coach, né? Que eu admiro muito o trabalho dele, e ele vai trabalhando em formas de camadas e você vai se aperfeiçoando, você vai descobrindo, porque você não pode chegar para um ator, você que estiver num processo, olha, você tem que fazer assim. Acho que não é a forma. Você não pode dar para um ator, para uma atriz, uma forma. Olha, você tem que interpretar azul. Faça uma interpretação azul. Você tem que dar uma sensação do azul para a pessoa, sem dizer azul, para que ela chegue nessa interpretação que eu botei aqui, tá, gente? Tô dando um exemplo aleatório. Para você chegar nessa sensação do azul. Esse processo de você achar, descobrir a sua interpretação, é um processo muito devagar, que você vai aos poucos pegando, quando você está em começo de carreira, você vai pegando aos poucos essas pequenas noções, são notas sutis que você vai descobrindo. Por isso que a gente fala que são camadas, que você vai abrindo, né, como se fosse um livro que você vai folheando, tirando o melhor daquele momento. Porque quando o ator está trabalhando apenas na forma, você vê aquela interpretação que as pessoas chamam, né, de canastrão, né? A pessoa está sendo muito canastrona. Tem uma expressão até feia, mas é como se ela tivesse... Não te convence. Você fica naquela coisa que te incomoda, né? Às vezes é tão ruim, às vezes é tão ruim, mas tão ruim que você acaba tendo vontade de sair no meio do espetáculo. E eu sinceramente já saí uma vez na minha vida, eu saí de um espetáculo. Mas, enfim, quando eu fiz o Diário de um Louco, eu fazia assistência de direção do Marcos Alvise, que foi o diretor do espetáculo, e o Diogo Vilela fazia o Diário de um Louco, uma peça do Gogol. E nós trabalhamos, os ensaios eram ali na Casa da Gávea, e na Casa da Gávea aqui no Rio de Janeiro, tá, gente? É um teatro, que é um espaço lindo, incrível, que infelizmente
né? Tá fechado. Mas era um espaço que assim, a gente ensaiava às 7h30 da manhã. Era o espaço que nós tínhamos disponibilizado para trabalhar, para poder ensaiar. E era um trabalho como eu já falei aqui do dramaturgo, né? Não é o dramaturgo, não é a pessoa que escreve o texto, mas é o texto é o papel do dramaturgo, que foi até o Cletinho, que é onde ele dá o suporte do entendimento do texto. É quase que um coach, só que o entendimento do texto. Nesse espetáculo, o Diogo Vilela é um ator que não precisa dispensa apresentações. No caso do Diogo, ele não precisou, nesse espetáculo, de um coach, porque o Diogo já tem muita experiência. Então ele já consegue entender essas camadas, essas nuances que ele vai descobrindo, com o apontamento do Marcos Alvise, que é o diretor artístico, que foi o diretor artístico desse espetáculo. Então, essa descoberta que você vai trabalhando ponto a ponto, que a experiência vai te dando, aos poucos você não precisa mais desse auxílio, desse coach, você já vai saber acessar. Então, é um trabalho que muitos atores trabalham, por mais que tenham experiência, muita experiência, dependendo da complexidade da composição da personagem, do papel, ele precisa sim do auxílio dessa pessoa que vai descobrir ou vai provocar para que o ator, a atriz, descubra essa personagem dentro de uma obra. E não é só teatro, tá, gente? Principalmente televisão, que é uma coisa mais ágil, né? Você tem uma produção muito maior, cinema, né? Nas séries, tudo que envolve o trabalho do ator. Então é fundamental esse trabalho do coach para você previsionar no seu orçamento, no seu projeto, se possível, né? Aquilo que a gente já falou aqui. Na hora de projetar, coloca todo mundo, né? Vai orçar, coloca os valores para você saber o tamanho do teu projeto. Não conseguiu o dinheiro total? Vai cortando, vai fazendo as associações, né? Se um ator trabalha, faz esse tipo de trabalho de coach, chama o ator, conversa com ele, fala assim, olha, você daria uma força para compor, fazendo um pouco aqui o trabalho do coach. Então, tudo é negociável, tá bom? Amanhã eu estou de volta com mais uma dica, mais um setor para ser explorado aqui no nosso projeto, que é isso, produção, do zero após, como elaborar um projeto teatral. E peço mais uma vez a ajuda de vocês para compartilhar, ajudar o algoritmo a trabalhar, tá bom, gente? Obrigado, até amanhã. Tchau, tchau.